Falar de saúde agora. A hipertensão é muitas vezes uma doença silenciosa que atinge cerca de 30% da população aqui no Brasil. Assunto para o quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, eu recebo o doutor Valério Vasconcelos, cardiologista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, Bruna. Bom dia para você e para os seus telespectadores. Para você que está acompanhando a gente aí ao vivo, tá? Você pode e deve participar do quadro Só Saúde. Tem dúvidas sobre a hipertensão? Manda ligeirinho aí sua mensagem para o nosso WhatsApp. É o 991050400. Aquela dica de amiga. Deixa aí, já salva aí no seu celular, na sua agenda, porque sempre que você quiser entrar em contato com a gente, você já faz rapidinho. Tem QR Code aqui também no cantinho da tela, aponta a câmera do seu celular para interagir conosco. Doutor, agora, antes de qualquer coisa, acho que é importante saber o que é a hipertensão. Muitas pessoas chamam de pressão alta, tá certo chamar assim também? Exatamente. A hipertensão arterial ou pressão elevada, ela é uma doença crônica, é uma doença que atinge cerca de 30% da população brasileira. No mundo todo, nós temos um pouco mais de 1 bilhão de pacientes hipertensos. O problema é tão grave que desse um pouco mais de 1 bilhão, metade sabe que é hipertensa e dessa metade que sabe que é hipertensa, metade tem um controle efetivo apenas dessa pressão alta. E isso traz consequências, traz complicações e leva à morte se não tratada de forma adequada. Por isso que é importante, né, a gente falar sobre esse assunto. Volta e meia a gente traz à tona, porque mesmo sendo um assunto muito discutido, as pessoas ouvem falar muito também sobre pressão alta. 30% da população do Brasil tem pressão alta. Então, os motivos para essa realidade assim também tão alarmantes, são dados preocupantes, né, São doutor? dados preocupantes porque ela pode levar à morte, ela pode levar sequelas, pode levar a problemas como insuficiência renal, cegueira, aumento do coração, insuficiência cardíaca, arritmias, parada cardíaca, infarto, derrame cerebral e a morte. E esse motivo de tanta pessoa com pressão elevada, primeiro, as pessoas muitas vezes não medem a pressão. Então, muitas vezes existe uma negação dessa hipertensão, né? Quer dizer, a pessoa acredita que não é hipertensa e muitas vezes só busca a ajuda médica quando já tem uma sequela em decorrência dessa pressão elevada. Pode estar associada a tabagismo, associada ao consumo elevado de álcool, sobrepeso, obesidade, estresse, o sedentarismo, sono, noites mal dormidas também e outras causas podem levar à hipertensão. 90% da população hipertensa, ela não tem cura, 90% a 95%, ela vai ter controle. Então é uma doença que precisa uso, muitas vezes, de medicação, de uso contínuo e acompanhamento médico para que exista o controle e evite as consequências. Com certeza. Vamos falar sobre o diagnóstico, né, doutor Valério? Isso. Como é que acontece esse diagnóstico? É preciso fazer vários exames? Porque, assim, eventualmente, a pressão pode aumentar no nosso dia a dia, né? Um pico de estresse, por exemplo, alguma situação ali momentânea, uma ansiedade, que seja. Mas, de fato, para ter um diagnóstico de pressão alta, como é que funciona? Então, o diagnóstico da pressão elevada, da hipertensão arterial, é preciso fazer a medição da pressão. O diagnóstico tem que ser feito, a medição da pressão arterial. Quando hoje no Brasil, o diagnóstico de hipertensão é quando a pressão é maior ou igual que 14/9. As diretrizes europeias já mudaram esse conceito. Então, as diretrizes europeias já consideram 12/8, um pouquinho, 12, 125, 130/80, ela já considera a pressão elevada. Certo. E com isso ela já institui as medidas como, por exemplo, diminuição do consumo de sal e estímulo à atividade física para evitar que esse quadro de pressão elevada possa se tornar um hipertenso crônico que traz as sequelas que nós falamos agora. O diagnóstico é feito com a medição da pressão arterial. Hoje no Brasil o diagnóstico é quando ela é acima ou igual que 14/9. E claro, alguns exames após a medição da pressão arterial são realizados. Então, além do exame físico que o cardiologista faz, além da medição da pressão arterial, existe também a realização de exames como eletrocardiograma, que eu digo que sempre é a partitura musical do coração. É através do eletrocardiograma que a gente vê o ritmo do coração, se existe alguma arritmia ou não, e se existe já algum indício de que
já exista algum comprometimento do coração em decorrência dessa pressão. Além do eletrocardiograma, a gente pede também o ultrassom do coração, que é o ecocardiograma, é o exame da esteira, que é um teste ergométrico, até porque a gente precisa, além de diagnosticar se essa pressão elevada, se ela já trouxe consequências para o coração, também para liberação para o paciente hipertenso realizar atividade física, que é um dos pilares do tratamento da hipertensão. Perfeito. A gente falou lá no comecinho, né, que muitas vezes a hipertensão, a pressão alta, é uma doença silenciosa. Para que apareçam os sintomas, a pessoa já precisa estar desenvolvendo uma forma mais grave, já está realmente com esse quadro um pouco mais grave, doutor? Como você bem colocou, ela é silenciosa na maioria das vezes. Os sintomas que muitas vezes as pessoas relatam são sintomas vagos que são comuns a outras doenças. Por exemplo, tontura. Tontura, a pessoa pode estar ligada à hipertensão, como também pode estar ligada a problemas cerebrais, muitas vezes problema no labirinto, problema de coluna cervical. Então, são sintomas vagos comuns a outras doenças. Agora, os sintomas, muitas vezes, a sensação de arritmia, que batedeira no peito, uma taquicardia, a dor no peito, muitas vezes já existe um comprometimento, né? O comprometimento do coração ou, por exemplo, um entupimento na artéria devido à placa de gordura na artéria carótida, que leva a um comprometimento da circulação cerebral. E, caso não seja tratada, essa aterosclerose, essa placa de gordura, pode levar a um acidente vascular encefálico ou derrame cerebral. Então, esses sintomas que aparecem, muitas vezes já existe um comprometimento de algum órgão em decorrência dessa pressão não tratada. Por isso, prevenção, controle, exames, né? Tudo isso que a gente está falando aqui é importante. Vai mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente volta com o Dr. Valério aqui no quadro Só Saúde, trazendo os questionamentos de vocês através do Zap do MD. Participa no 991050400, 991050400. E eu volto daqui a pouquinho, tá, doutor? Tudo bem. Tudo certo, então.